Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui da Universidade Federal lá de Pernambuco que fala um pouquinho sobre calorimetria. Dois processos aqui estão em jogo. Primeiro processo aí de aquecimento de um líquido, aí é da água, né? E aí depois desse aquecimento a água evapora, uma certa quantidade de água vai evaporar. E a gente também vai falar sobre potência, uma vez que ele é colocado sobre um fogão que emite aí calor a uma taxa constante. Então vem com a gente poder entender um pouquinho mais desse exercício e sair desse vídeo muito bem compreendido o que, que deu certo e o que, que deu errado por aqui. Bora então, ó. Então ele fala que uma massa M de água, inicialmente a 19 graus Celsius, é aquecida durante 10 minutos. Maravilha. Numa boca de fogão e que emite calor numa taxa constante. Maravilha. Ele também fala para a gente que a variação de temperatura com o tempo de aquecimento é mostrada na figura. Veja, ó, durante 5 minutos, o fogão ele fornece energia para o sistema e a temperatura sai 19 para 100. Depois, durante os outros 5 minutos, acontece a evaporação da água. O que é importante desse exercício? Você perceber que a taxa de calor é constante aqui. Taxa de calor, a gente pode falar que é a quantidade de calor pelo tempo. Isso é também conhecido como potência. A potência aqui de aquecimento da água, ela é igual à potência de evaporação, uma vez que estamos falando do mesmo fogão emitindo a uma taxa de calor constante. Então, a gente sabe que potência é a quantidade de calor sobre o tempo, então a gente escreve que é m da água vezes o calor específico vezes variação de temperatura, porque existe um aquecimento, uma mudança de temperatura, sobre o tempo. Isso daqui é igual a m vezes o L, sendo esse m aqui a taxa de água que evaporou. Vou chamar até aquela de evaporada aqui, e aqui a taxa, a massa de água que a gente tem. Tudo isso dividido pelo tempo que se gasta durante esse aquecimento. O que a gente pode comparar agora? Vamos fazer as substituições necessárias. Primeiro, a massa de água a gente deixa aqui, que a gente vai tomar como referência. O calor específico da água, ele falou que é 1 caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura dele vai de 100 até, de 19 até 100. Então, existe uma variação aí de 81 graus Celsius. Tudo isso vai ser dividido por um tempo de 5 minutos, tá bom? Eu vou deixar minutos aqui, não tem problema, porque isso aqui tá outra grandeza da potência de evaporação. Se eu usar minutos, tá tudo certo, tá bom? E aí a gente vai ter a massa aqui de evaporada, que eu não sei quanto que é, vezes o calor latente. O calor latente de evaporação 540. Tudo isso aqui dividido por 5 minutos, que foi o tempo que ele demorou para realizar esse aquecimento. Então a gente pode agora cortar, né? Cortar 5 com 5, uma vez tem os dois estão no denominador, e escrever que essa massa de água aqui vezes 81 é igual a massa evaporada vezes 540. Como ele quer saber a porcentagem de água que evaporou durante esse processo, eu isolo a massa de água evaporada. Se a gente isolar essa massa evaporada, eu passo 540 dividindo. Então, isso aqui vai ser 81 vezes a massa de água sobre 540. Se a gente fizer essa conta, pode fazer aí 81 por 540, isso dá 0,15 da massa de água. Olha só o que a gente chega então como conclusão aqui, que a massa de água evaporada, 0,15 é a mesma coisa que 15 sobre 100, ou seja, é 15% da massa de água que nós tínhamos. Então veja que não era necessário a gente saber os valores, né? A gente pode deixar em função da massa de água, a massa evaporada, e ter como solução esse processo aqui que a gente desenvolveu. Então, apenas 15% da água que nós tínhamos no processo inicial que se evapora e chegamos nessa conclusão. Determina a porcentagem de água que evaporou, 15% da massa total que nós tínhamos, 15% da massa M de água. Beleza, queridão? Então, essa é a nossa resolução aí desse exercício. Espero que você tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, deixa seus comentários aqui para a gente poder te ajudar. Se não, tamo junto, continue conosco aqui fazendo exercícios sobre calorimetria. Mais uma questão aqui da Universidade Federal lá do Pernambuco. Até a próxima, valeu!